Olá, a paz, tudo bem, meus irmãos? Gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando aí ao vivo. Que Deus abençoe a sua vida. Iniciando aí mais uma semana, eu tenho certeza que uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias aí para todos nós. Mais uma semana de livramento. Deus tem mostrado o seu poder diariamente nas nossas vidas, né? Não só o seu poder, mas a sua misericórdia também sobre nós, né? Em tantas situações difíceis que nós estamos enfrentando recentemente no nosso país, no mundo todo, né? O mundo todo enfrentando. Mas, como diz a palavra de Deus, né? Alguns colocam a sua confiança em homens, alguns colocam a sua confiança em carros, em cavalos, né? Mas nós nos gloriaremos no Senhor. Então Ele é a nossa força. Então é nele que nós colocamos a nossa confiança, é nele que nós colocamos toda a nossa ansiedade, né? Tem uma frase do Charles Spurgeon, que minha esposa gosta bastante, que ele fala que a ansiedade ela não tira o problema de amanhã, mas ela tira apenas a paz de hoje. Então que nós possamos descansar em Deus realmente, né? Independente das situações que nós temos, que nós não temamos o amanhã, nós não devemos temer o amanhã. A própria palavra de Deus nos diz que o amanhã pertence a Deus. Se nós estamos nas mãos dele, por que nós teremos medo? Por que nós teremos receio? Por que nós estaremos ansiosos por aquilo que nós vamos vestir, por aquilo que nós vamos comer? Mas Deus provê todas as coisas. Tem provido e eu tenho certeza que continuará provendo nas nossas vidas. Eu gostaria de fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula, né? Agradecer ao pessoal que está nos acompanhando no Instagram. Eu não consigo responder a todos aqui, também no Facebook, mas assim que terminada essa live, aí qualquer questionamento que tiver, né, nós responderemos depois lá no Facebook, né? No Instagram ele não fica registrado, mas lá no Facebook fica. E aí eu faço os comentários lá e respondo algum questionamento que alguém porventura tenha em relação àquilo que nós vamos falar aqui hoje, né? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa abençoar a nossa meditação, nosso estudo hoje pela manhã, né? E como é bom começar a semana louvando a Deus, ouvindo louvores a Deus, estudando e meditando na Santa Palavra, né? Isso nos fortalece a cada dia. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Senhor, eu louvo o Teu nome, Pai. Te agradeço, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, sobretudo por aquilo que o Senhor é, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Paizinho, em nome do Senhor Jesus, que esta aula seja uma bênção a todos quantos estão acompanhando. Que o Teu Santo Espírito possa falar fortemente ao nosso coração esta manhã, e que não somente sejam alcançados aqueles que estão acompanhando aqui ao vivo, mas aqueles que verão depois esta aula, aqueles que nos acompanharão posteriormente, compartilharão esse conteúdo, as famílias representadas que sejam alcançadas pelo Teu poder. É no nome do Senhor Jesus, que seja para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, eu vou passar alguns recadinhos aqui, passar o recado agora, porque toda vez que eu deixo para o final eu acabo esquecendo, né? Logo depois, daqui a pouco, às 11h30, pela Gospel FM 90,7, nós temos o programa Escola Bíblica Dominical no ar, né? O professor André Vans, o professor Ricardo Colite e eu estaremos ao vivo, né, com mais um estudo, dando continuidade ao estudo da Carta aos Hebreus. Então 11h30 na Gospel FM. Mais à tarde nós temos às 16 horas o culto infantil, que será transmitido pela página do Facebook da igreja, IEQ Araras. Então lá no Facebook o culto infantil. E mais tarde, às 19 horas, nós temos também na página do Facebook da IEQ Araras e também no Instagram o culto ao vivo, né? Transmitido lá pelo pastor Durvalino ou pela pastora Santina, mas uma palavra de Deus também para o nosso coração, né? Para a igreja, né? Uma palavra de fé, uma palavra de ânimo,
para os nossos corações, né? Nesse momento que toda essa situação nos impede de estarmos reunidos, mas nós estamos aqui em espírito, né? Se não estamos presencialmente unidos, mas estamos em espírito. Amém? O que eu gostaria de ler está lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8. E ele diz o seguinte. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vou ler a partir do versículo de número 27. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Nós temos a mesma passagem descrita também nos Evangelhos de Mateus e no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas também. E nesses evangelhos ocorre uma sequência dessa conversa quando Jesus diz: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Bom, mas a pergunta aqui é exatamente essa, né? Quem é Jesus para você? E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa manhã. Quem é Jesus para você? Por que eu faço essa pergunta? Já há um bom tempo, o Jesus bíblico ele tem sido questionado. Tem sido questionado porque algumas passagens que tratam de eventos sobrenaturais, de curas, de milagres, são questionadas pelas pessoas, porque não querem acreditar no sobrenatural de Deus. E passam a enxergar Jesus apenas como alguém que veio trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de união, uma mensagem de comunhão, uma mensagem de implantação de justiça, uma justiça social, eu quero dizer, né? Não uma justiça eterna, mas uma justiça terrena. E passam a enxergar Jesus dessa forma, né? É a busca, chamada busca pelo Jesus histórico. E é interessante que quando Jesus tem essa conversa aqui com Pedro, ele não está nem no ambiente de Jerusalém e nem ali no ambiente da Galileia. Jesus se retira com os discípulos mais para o norte de Israel, mais especificamente para Cesareia de Filipe, conforme diz a cidade, o texto bíblico aqui. E Cesareia de Filipe era uma cidade que não tinha judeus naquela região. E por que não tinha judeus? Porque era uma cidade muito pagã. Existiam vários templos, inclusive até hoje existem lá ruínas do templo ao deus Pan, onde eram sacrificados, feitos sacrifícios humanos ali, principalmente em relação a crianças, né? Crianças eram sacrificadas ali. E essa caverna existe até os dias de hoje. E fica bem ao norte de Israel, fica ao norte, então, ali da região do Mar da Galileia, onde Jesus e os seus discípulos desenvolveram inicialmente ali o ministério. E eu falo que é interessante porque Jesus, então, o que ele faz? Ele tira os discípulos ali desse ambiente ali de Cafarnaum, da Galileia, porque quando nós vamos fazer a leitura, e eu vou fazer essa explicação apenas para colocar exatamente esse ponto, né, onde eu quero chegar aqui. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele inicia o seu ministério com muitos milagres, muitas curas. Inclusive, o próprio João Batista, quando preso, manda seus seguidores a Jesus perguntar se realmente seria ele o Messias ou se deveriam aguardar outro. E Jesus responde o seguinte, fala: olha, vai lá e diz a ele, cegos veem, surdos ouvem, e aos pobres é pregado o evangelho do reino.
Então, Jesus demonstra ali o seu ministério, demonstra o seu poder, demonstra quem ele é através de sinais, através de maravilhas, através de milagres. E isso ele opera tanto ali na região da Galileia, quanto é conhecido também na região de Samaria e na região da Judéia. A Bíblia também nos diz que após a sua primeira ida, na inauguração do seu ministério, a sua primeira ida para Jerusalém por ocasião da Páscoa, quando ele retorna, muitas pessoas de vários lugares reconheciam em Jesus o Messias, por causa daquilo que ele fazia, por causa das obras que ele apresentava. A fama correu por toda a terra. Mas naquela região de Cesareia de Filipe, era um pouco diferente, porque não tinha colonas judaicas. Por que as pessoas sabiam quem Jesus era? Sabiam quem Jesus era porque tinham visto e ouvido falar quando da sua ida a Jerusalém. Mas apenas os judeus migravam para Jerusalém por ocasião da Páscoa. E lá em Cesareia de Filipe, então, é um ambiente mais desconfortável para isso. Então, quando Jesus pergunta aos discípulos a quem eles dizem que sou, ele fala João Batista, Elias, não, ou um dos profetas, não especificamente ele ou algum tipo de reencarnação. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não corrobora esse tipo de crença, ele não apoia esse tipo de crença. O que ele está falando é em relação ao espírito, né, de profecia, ao espírito, vinha no espírito dos profetas. O próprio Jesus fez essa menção, né? Quando nós vemos lá em Malaquias, no capítulo número 4, salvo engano, vou até abrir aqui para ver se é isso mesmo. Malaquias capítulo 4 e verso 5. Eis que lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, Malaquias profetiza a vinda de Elias. E aí Jesus, lá em Mateus, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, se vocês querem dar crédito, esse é o Elias que havia de vir, falando a respeito de João Batista. Então João Batista vem no espírito de Elias. E quando então eles respondem aqui, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, João Batista porque ele já havia morrido. Então fica claro aqui que não se trata de uma reencarnação, porque Jesus foi contemporâneo de João Batista. Não poderia ter havido aqui uma reencarnação, mas ele fala em relação ao espírito, né? Ao espírito de profecia. É como nós dissemos aqui, todos estamos no mesmo espírito de adoração, todos estamos no mesmo espírito de unção, no mesmo espírito de louvor, enfim, né? É uma figura, uma forma de se falar. Não que nós estejamos um espírito de outra pessoa. Então ele sai do ambiente e vai para esse lugar. E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde então, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Então aqui nós percebemos o seguinte, que não há possibilidade de conhecer de fato quem Jesus é, apenas pelo intelecto. Não há possibilidade de conhecer apenas quem Jesus é usando o meu entendimento, o meu conhecimento, usando a minha inteligência. Não é possível que isso aconteça. Olha, é por isso que esses empreendimentos de se conhecer Jesus histórico, de se avaliar quem Jesus foi à luz da história e entender a palavra de Deus, a Bíblia, simplesmente como um livro que registra um fato que aconteceu na história, mas que é cheio, ou que muitos dizem, né? Que é cheio de fábulas, que é cheio de lendas, que é cheio de mitos. Não é dessa forma que nós compreendemos quem de fato Jesus é. Nós compreendemos quem de fato Jesus é apenas quando nos é revelado, então, da parte de Deus. Olha o que Jesus fala aqui para Pedro, não foi carne nem sangue, mas meu Pai. E essa é a atuação do Espírito. A Bíblia também nos diz que o Espírito, o próprio Jesus, né, dizendo, quando o Espírito vier, ele testificará de mim. Então o Espírito testifica nas nossas vidas quem de fato Jesus é. E a relação que eu gostaria de fazer aqui, em relação àquilo que Jesus é, aquilo que Jesus representa nas nossas vidas,
eu gostaria de ler alguns textos que estão no Evangelho de João, que fala a esse respeito. E eu selecionei aqui alguns textos que há um tempo atrás, pastor Fernando e eu fizemos um programa, quando tinha ainda um programa na Rede Opinião de TV, nós falamos a respeito disso, fizemos alguns programas relacionados a isso. Jesus, ele próprio se apresentando como a água da vida, como o fôlego da vida, como o pão do céu, e como a luz do mundo. Água, pão, luz e fôlego, e ar. Então esses 4 elementos, e eu me recordo que à época, pastor Fernando e eu falamos isso no nosso estudo, que são elementos essenciais à vida. São elementos essenciais. Você não fica... é claro que isso é um pouco relativo, tem uma certa variação, mas eu gosto, para efeito de gravar um pouco melhor, a regra dos 5. Então, porque isso varia de 3 a 5 minutos, de 3 a 5 dias, algumas pessoas conseguem até mais. Mas nós não conseguimos viver 5 minutos sem o oxigênio, nós não conseguimos viver mais que 5 dias sem água, não conseguimos viver mais que 50 dias sem alimento, e num prazo de... Se a luz sumisse, por exemplo, a luz do sol, e uma das características da luz não é exatamente não é só iluminar, mas é o aquecer também. A luz, ela esse efeito, a luz do sol. E diz que o Senhor Jesus é o da justiça. E em Apocalipse diz que quando Deus criou a nova terra, ali não há o sol não brilhará, porque é tirado do próprio Deus. Ele é a luz. Ele é a fonte de iluminação e ele é a fonte de calor. Mas que num prazo de 5 meses, já não haveria mais a vida do ser humano, apenas algumas vidas microscópicas, bacterianas. Como eu estava dizendo, apenas alguns animais que viveriam muito nas fossas dos oceanos, onde eles estariam mais próximos do núcleo da Terra, que ele tem um certo calor, mas a vida humana seria impossível, porque no prazo de 5 meses, a temperatura da Terra cairia para cerca de 150 a 200 graus Celsius. Ou seja, então, 5 minutos, 5 dias, 50 dias, 5 meses. Para registrar, para memorizar um pouco melhor essa questão. Então, nós percebemos aqui que Jesus, quando se apresenta dessas formas, nós compreendemos então que é algo essencial, independente da forma com que ele se apresenta, isso se torna algo essencial para as nossas vidas, se torna algo essencial para que nós passemos a viver. Então Jesus vai dizer o seguinte, que aquele que está nele, mesmo ainda que morra, viverá. Porque essa vida que nós temos aqui na Terra, caso Jesus não volte até lá, ela terá um fim. Mais cedo ou mais tarde, ela terá um fim. Nós podemos viver 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70, 80, 100, 120 anos. Existem registros de pessoas que chegam a essa idade, ainda nos dias de hoje. É certo que são poucas as pessoas, mas ainda existem pessoas que chegam nessa idade. Mas mesmo assim, esse destino será o mesmo, será o pó, retornará então ao pó. Porquanto do pó veio, do pó foi formado. Mas Jesus diz que mesmo morrendo, aquela pessoa que morre, mesmo morrendo, estando em Jesus, ela viverá. Porque essa vida humana, a vida terrena, não representa de fato aquilo que nós somos, não representa a nossa vida de fato. Porque a vida de fato está relacionada com a eternidade, não apenas com esse local aqui onde nós vivemos. E abrindo um parênteses, nós muitas vezes vivemos
imaginando que isso é tudo que existe, isso é tudo que nós temos. Então vamos viver ao máximo aqui e de fato nós precisamos aproveitar realmente aquilo que nos é dado, né? O dia que o Senhor nos deu, que nós possamos aproveitar, mas que nós aproveitemos esses dias, essa nossa vida, para que aquilo que nós fizermos aqui repercuta para a vida eterna. É dessa forma que a palavra de Deus nos ensina a agir. Amando a Deus, fazendo a vontade de Deus, amando aos nossos irmãos, amando ao próximo, amando os nossos inimigos, falando a respeito do amor de Deus, falando a respeito da palavra de Deus. Então é dessa forma que nós devemos agir, seja com palavras ou com ações, mas nós devemos agir conforme aquilo que Deus nos manda. E fazendo coisas que repercutam para a vida eterna. A Bíblia nos diz que aquilo que nós fazemos é como se fossem materiais que nós enviamos para os céus, né? De uma forma figurada, obviamente. Mas são como materiais. E a Bíblia fala que nós podemos mandar palha, feno, madeira, nós podemos mandar ouro, prata, pedras preciosas. Então, existem vários materiais que nós podemos mandar. Agora, se nós mandamos ouro, prata e pedras preciosas, quando aquilo for passado pelo fogo, não se queimará. Muito pelo contrário, o fogo purifica o ouro. O fogo vai purificar também a prata. Mas quando nós mandamos madeira, palha e feno, o que acontece quando você joga madeira, palha e feno no fogo? Ele vai se consumir. Ou seja, aquilo que nós fazemos aqui vai repercutir, vai refletir para a vida eterna. E que tipo de material nós estamos mandando? Então nós precisamos refletir exatamente nisso. Fecha parênteses. Quando falando aqui a respeito de Jesus, de quem Jesus é, da forma que ele se apresenta, nós temos aqui em João, no capítulo 4 e verso 14, que diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher samaritana, ela vai continuando no texto aqui, ela vai dizer o seguinte: Senhor, eu quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Olha, a mulher, ela desejou, obviamente, essa água. Quando Jesus fala a respeito da água, a mulher a deseja. Mas a deseja pelos motivos errados. O que ela não queria? Não queria ir mais lá no poço para buscar água. Ela não tivesse mais sede e não precisasse mais lá no poço. Mas não era isso que Jesus estava dizendo. E aí, na sequência, nós vamos perceber que, de fato, aí ela compreende quem é Jesus, que Jesus é o Messias, e ela vai para a cidade dela, fala a respeito de Jesus, e muitas pessoas creem no nome de Jesus pelo testemunho que ela dá. Porque a própria água da vida é o próprio Senhor Jesus, a água da vida é Ele. Como eu disse aqui, nós não conseguimos viver mais de 5 dias. É certo que algumas pessoas acabam vivendo, estou falando aqui em questão de média, mais que isso, mas na média, 5 dias sem água é o tempo que nós podemos aguentar sem beber água. Nós vemos casos na Bíblia, por exemplo, Moisés, quando esteve 40 dias e 40 noites, não bebeu água e nem comeu pão. Mas é claro aqui que nós cremos que isso ocorre dentro de um âmbito sobrenatural, dentro de um sustento sobrenatural de Deus sobre a vida de Moisés. É algo extremo. Nós vemos, por outro lado, o Senhor Jesus também jejuando durante 40 dias. Quando ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo, ser tentado por Satanás. Então Jesus é a água da vida. Nós necessitamos dessa água. E a característica da água é que ela nos dá refrigério. Imagine você num deserto. Imagine num deserto e com muita sede. Aliás, não precisa estar no deserto, Talvez aqui alguém já tenha sentido essa sensação de boca seca, boca amarrada, por estar desidratado, por estar muito tempo sem consumir água. Nós não passamos um dia sem beber água, sem tomar líquido.
Agora imagina aquela sede e a sensação que você teve quando aquele primeiro copo d'água então desceu pela sua garganta, né? Aliás, eu falando aqui, eu mesmo me sugestionei. Eu mesmo sugestionei. Então, a água da refrigério é uma sensação de alívio, uma sensação de refresco para as nossas almas. Então, imagine esse deserto sendo essa a vida que nós passamos aqui agora. Nós estamos enfrentando uma terra em que estrangeiros, e não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que diz que nós somos estrangeiros e peregrinos. Nós estamos rumando para a nossa verdadeira terra, aonde Jesus foi nos preparar lugar. Estará para nos levar para lá. Jesus, de uma forma que Moisés conduziu o povo até a terra prometida, Jesus nos conduzirá até a terra que Ele nos tem preparado, até a casa que Ele nos tem preparado. Mas enquanto nós estamos passando aqui, essa sede é constante. Agora, quando nós provamos da água da vida, que é Jesus, essa sede acaba. Independente da situação que nós enfrentamos. Então, isso vai acabar. Porque nós somos então participantes de todas as bênçãos espirituais, participantes de todas as bênçãos de Deus. E aqui um detalhe, né? Você que aceitou o Senhor Jesus, já o recebeu, você sabe muito bem daquilo que eu estou falando. O que é não ter mais sede? Jesus é a nossa satisfação. Aqui eu gostaria já de amarrar com o segundo ponto, quando fala o pão da vida. A água e o pão que nos satisfaz, né? Nesse tempo em que nós estamos vivendo. Mas um detalhe interessante é que ele diz o seguinte, no capítulo 7, ainda de João, né? Numa outra ocasião agora, capítulo 7 e verso 37. Ele diz o seguinte, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. E ele disse isso a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, perceba, aqui um detalhe. Ele diz, quem quiser, quem tem sede, venha a mim e beba. Então, quem tem sede, venha e beba. Ele está estendendo o convite a todas as pessoas. O convite ele não é restrito. O convite aqui está sendo feito a todas aquelas pessoas que têm sede, que sentem sede de algo a mais, que sentem sede de coisas espirituais e coisas mais elevadas, que sentem sede da revelação da parte de Deus para as suas vidas. Então não é um convite restrito a algumas pessoas separadas, escolhidas, predestinadas para isso. É muito claro aqui no texto, ele fala, quem tiver sede, esse convite é para quem tiver sede. Se você tem sede, aqui representado no desejo de compreender quem é Jesus, de conhecer mais a Jesus, o convite dele é claro, venha e beba. E aquele que beber a água da vida nunca mais voltará a ter sede. Unindo aqui esses dois textos. Então nós temos claro e evidente aqui a proposta de Jesus que é, eu sou a água da vida. Você não quer voltar a ter sede? Você quer ter refrigério? Você quer ter paz para a sua vida? Não é a paz relacionada com a ausência de sofrimento, com a ausência de situações difíceis, situações ruins. Mas é uma paz mesmo em meio a situações difíceis. Quem é que durante uma guerra, isso é só conversar com soldados que vão para a guerra, que foram para a guerra, que participaram da guerra, né? Hoje está cada vez mais distante isso, mas converse com
com uma pessoa que teve a participação num conflito, ou veja, né, ao invés de conversar, é muito mais fácil, você procura testemunhos na internet e você vai ver, né, as situações difíceis, horríveis, de desespero que eles passavam em muitos momentos. Agora você imagine alguém passando por uma situação dessa, tranquilo, a ponto às vezes de morrer, mas tranquilo, calmo, sereno. Como isso é possível? Isso só é possível quando Jesus de fato habita no nosso coração. Quando o Espírito, como água, flui do nosso interior. Porque é isso que o texto disse, lá no capítulo 7. Que o Espírito fluiria em nós. Então, o que acontece? Quando nós temos o nosso encontro com o Senhor Jesus, o Espírito vem e habita em nós. E ele flui das nossas vidas como água viva. Ele flui nas nossas vidas. Então perceba a essência da água, a essência da vida, né? Que a água em nós somos compostos ali, é claro que de um número também aproximado, mas compostos de 70% de água, né? De matéria líquida. Ou seja, a nossa própria essência clama por isso. Por isso que o nosso corpo sente falta tão rápido assim desse elemento. Exatamente por a sua composição. Agora nós precisamos compreender que num contexto espiritual, nós necessitamos tanto quanto o nosso corpo necessita da água física, da água que nós bebemos todos os dias, o nosso espírito deseja a água da vida, aquela água que, uma vez tomada, nós nunca mais teremos sede, né? Para um outro ponto, João no capítulo 6 e verso 35. João no capítulo 6 e verso 35. Que diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E aqui Jesus une as duas coisas, né? Sendo a água da vida e o pão da vida. Olha só, queridos. Quando Jesus fala eu sou o pão da vida, se você fizer a leitura dentro de um contexto, vai perceber que ele está fazendo uma referência ao maná que desceu do céu, né? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então essa referência àquilo que os israelitas, a experiência que os israelitas tiveram no passado, demonstra a provisão de Deus. E essa provisão é diária, porque conta-nos a história, a narrativa bíblica, de que o pão descia todos os dias. Apenas era dado no sexto dia uma porção dobrada para que no sétimo dia eles não precisassem sair a pegar a sua porção. Então nesse dia se dava então uma porção dobrada. Mas o que acontecia quando as pessoas retinham mais daquilo que eles necessitavam para aquele dia? O pão, ele apodrecia. O pão, ele passava a cheirar mal. Então essa narrativa consta porque algumas pessoas tentavam fazer isso, né? Pegar um pouquinho a mais para elas ali, mas tudo aquilo que era além do necessário, então, se consumia no dia seguinte. E a relação que eu gostaria de fazer é exatamente essa. Perceba que nós necessitamos também da nossa porção diária. Eu falei no início dessa transmissão, no início da nossa aula, que nós poderíamos ficar até 50 dias sem consumir alimento, né? Isso varia muito, de 30 a 50 dias sem consumir alimento. Isso vai depender muito da composição física da pessoa, né? Quantidade de gordura acumulada, quantidade de energia acumulada. Isso obviamente varia bastante, mas em média. Agora, nós passamos um dia sem nos alimentar, em situações normais, obviamente, né? Por quê? Porque o nosso corpo, mesmo passado um dia, ele vai tendo uma necessidade de um consumo moderado ali desse alimento. Da mesma forma, nós necessitamos do nosso pão diário, do pão da vida, todos os dias, diariamente. Não há um dia sequer que nós devamos nos abster de ter esse contato com o pão da vida.
ele sacia de fato a nossa fome. Da mesma forma com a água nós bebemos aqui e daqui a pouco nós temos sede novamente. O pão nós comemos e daqui a pouco nós temos fome novamente. Mas o Senhor Jesus, ele se apresenta aqui como água da vida, como pão da vida, como pão que desceu dos céus. Aquele que é poderoso, aquele que é suficiente para satisfazer todas as nossas necessidades. Isso que o texto bíblico diz quando Paulo, por exemplo, diz: todas as coisas posso naquele que me fortalece. E é isso que o texto bíblico diz, que quando nós podemos pedir todas as coisas, Deus nos dará, Deus nos fará. Porque tanto quanto Paulo fala, Jesus nos ensina, ele está dizendo em relação àquilo que nós temos a necessidade, aquilo que é necessário nas nossas vidas. A água, o descanso, a paz, a tranquilidade, aquilo que nós damos para vivermos bem. Aquilo que nós precisamos para viver bem, Deus proverá sobre as nossas vidas. E aqui o que é mais necessário do que a água e o pão para o nosso corpo? Assim, também a água e o pão para o nosso espírito é necessário, mas não a água e o pão físicos, mas a água e o pão espiritual, que é a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Não há como viver sem esses elementos. Com o pão e a água física nós viveremos durante alguns dias aqui nessa terra, mas lembre-se, eu gostaria de frisar bastante isso, não é esse o nosso foco está nas coisas celestiais, o nosso foco está nas coisas eternas, está no tempo futuro, no tempo vindouro que se iniciará com a volta do Senhor Jesus para nos buscar. E ele próprio disse: e vocês, a partir daí, estarão comigo para sempre. Vocês estarão comigo para sempre. Nós possamos refletir e meditar a esse respeito. Que o tempo ele se aproxima, algumas pessoas falam: olha, mas por enquanto eu vou curtir mais a minha vida. Eu gostaria de aproveitar esse tempo aqui e fazer o que eu quero. Mas até quando aquilo que você quer durará? Faça essa pergunta para você mesmo. Às vezes é muito pesado, é muito duro nós usarmos essa palavra, mas eu sempre digo, nós estamos bem agora, graças a Deus, estamos vivos, mas como é que nós podemos ter a convicção e ter a certeza de que essa situação estará dessa forma daqui a 1 minuto, daqui a 5 minutos, daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a 50 anos? Como que nós podemos ter a certeza, a convicção de cravar qual é o tempo de vida que nos resta aqui ainda? É por isso que nós precisamos todos os dias viver segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer, para que nós possamos usufruir das coisas espirituais desde já, porque o reino de Deus é estabelecido agora, mas não ainda. O que significa? Significa que Deus, quando Jesus veio estabelecer o reino de Deus já exerce seu domínio, já exerce seu efeito, mas ainda não de uma forma plena, o que acontecerá apenas quando a volta visível do Senhor Jesus para estabelecer o reino milenar aqui na terra. Mas o reino de Deus já exerce a sua influência. O reino de Deus já exerce a sua influência através de nós, que somos a sua igreja. E não por nós mesmos, mas por aquele que opera por meio de nós, que é o Espírito Santo, aquele que está em nós. O Espírito Santo que está em nós já exerce essa influência para que o reino de Deus seja desde já estabelecido. E os benefícios de ser membros do reino de Deus, eles são percebidos desde agora. Nós desde agora somos filhos de Deus. Desde agora somos filhos da promessa. Desde agora somos representantes de Deus aqui na terra. Desde agora nós somos cidadãos dos céus. Desde agora nós somos súditos desse reino. E é dessa forma que nós devemos nos comportar, é dessa forma que nós devemos agir. Mais um texto aqui. João, no capítulo 14. João 14. E verso 6. Evangelho de João 16. E Jesus respondeu
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só. Quando Deus cria o homem, quando Deus cria o ser humano, a Bíblia diz que Deus criou o corpo e sopra sobre o homem o fôlego da vida. E aí ele se torna alma vivente. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, ele disse, é necessário que o homem nasça de novo. É necessário nascer de novo. E aí ele fica um pouco confuso em relação a isso. Jesus até responde, olha, você é mestre em Israel, não compreende essas coisas? Ou seja, relacionado com a vida. Perceba que quando nós somos criados por Deus, e Davi é muito claro nessa questão, né? Que mesmo lá dentro do ventre, ainda informe, o próprio Deus entretecia ali os tecidos e dava o crescimento ali, porque o Espírito de Deus já habitava ali, já operava naquela pessoa. Já existia ali uma alma vivente. Então, o fôlego da vida. Quando Jesus diz é necessário nascer de novo, é necessário então a regeneração. E essa regeneração é exatamente promovida pela nossa união com o Senhor Jesus. A partir daí, tudo aquilo que era ficou para trás. Nós temos uma nova vida em Cristo. Fomos regenerados. Regeneração significa concessão de nova vida. Então, Jesus, sendo o fôlego da vida, é aquele que nos concede essa nova vida. É aquele por meio do qual nós temos a convicção e a certeza que essa vida aqui não é o fim. Bem-aventurado aquele que não tem parte na segunda morte. E aí, lá voltando para a queda do homem, para o pecado, uma das consequências do pecado do homem foi exatamente a morte. E a morte em 3 aspectos. A morte física, a morte espiritual e a segunda morte, chamada de segunda morte. A morte física, morte do corpo, porque o homem não estava destinado a morrer. Mas, Reinaldo, como assim não ia morrer? Então Deus criou o homem para ser imortal? Sim. O que tinha lá no jardim? Existiam lá no meio do jardim 2 árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a árvore que Deus não permitiu que eles comessem? Apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles caem, é retirado de Adão e de Eva o acesso à árvore da vida. Então esse cerceamento de acesso à árvore da vida fez com que eles estivessem sujeitos então à morte física. A morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação entre o homem e Deus. Quando Deus vem lá no jardim para conversar com Adão e com Eva, o que acontece? A pergunta que Deus faz: onde você está? É claro que Deus sabia onde ele estava. É claro que Deus sabia o que ele tinha feito. Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas. Mas a pergunta denota exatamente essa quebra de comunhão, essa separação. E a segunda morte, que é a condenação em função da culpa, a condenação eterna. Nós estamos sujeitos à morte física. Nós, nascidos fisicamente, antes de ter um encontro com o Senhor Jesus, éramos separados espiritualmente. Estávamos mortos espiritualmente, mortos nas nossas ofensas. A palavra de Deus diz isso. Nós todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A morte espiritual. E condenados então à morte eterna, chamada também na Bíblia de segunda morte. Mas quando Cristo nos regenera, ou nos concede nova vida dele, quando nós nascemos de novo em Jesus, o que acontece com isso? Traz para frente agora, o poder da segunda morte é afastada das nossas vidas. A morte espiritual, então, ela se torna em nova vida porque nós nos reconciliamos agora com Deus, por meio do Senhor Jesus, por meio da obra que Ele fez. A morte física ainda tem poder? Sim, ainda tem poder, mas não eternamente. Por isso que Jesus diz, aquele que está em mim, ainda que morto, viverá, porque Ele nos deu nova vida. Nele nós encontramos a vida, nele nós encontramos o fôlego da vida, nele nós temos a liberdade
agora, né? Não vivemos mais com medo. Aliás, a morte física traz tanto transtorno, às vezes, para as nossas vidas, quando, por exemplo, morre um ente querido, uma pessoa próxima. Por que é que nós sentimos tanto essa... Por que nós temos uma dificuldade tão grande, muitas vezes, de compreender a morte? Porque nós não fomos preparados para isso, nós não fomos feitos para isso. Quando Deus nos criou, e a essência daquilo que está em nós é de viver eternamente em comunhão com o Senhor. Nós não fomos feitos para morrer, Deus não criou o homem, Deus criou o homem para viver em eterna comunhão com Ele. E o Cordeiro da fundação do mundo é o elemento chave, é o elemento essencial para a restauração dessa comunhão, estabelecimento desse plano originalmente feito. Porque, claro que eu não estou falando aqui no sentido de que Deus no meio do caminho teve que traçar um plano diferente. É isso. Mas que desde antes da fundação do mundo, Deus já fez o seu plano de redenção por meio do seu Filho, o Senhor Jesus. E por fim, né, o último ponto, né, gerando a luz do mundo. João, capítulo 8, verso 12. Evangelho de João, capítulo 8, e verso 12, que diz assim: de novo, Jesus lhe falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, olha só, a partir do momento que o nosso encontro com o Senhor Jesus, a nossa vida, a partir de agora, é comparada com como se a vida pregressa ela estivesse relacionada com nós andando no escuro, andando nas trevas. Mas agora nós somos transportados, então, para o reino da luz. A palavra de Deus também nos diz que o dia do Senhor, que quando Ele virá, Ele não nos pegará de surpresa exatamente por causa disso, porque nós não andamos mais de noite, mas nós andamos de dia. Nós somos o dia, não somos mais da noite. Nós somos luz, não somos mais das trevas. Porque Cristo operando nas nossas vidas nos ilumina o nosso caminho e conduz o nosso caminho em direção ao Pai. Nós não seremos pegos desprevenidos no grande dia do Senhor, no dia do nosso encontro com Ele, que Ele já nos transportou para a luz. Nós não estamos mais tateando no escuro. Mas nós andamos vendo para onde nós estamos indo, vendo para onde nós estamos caminhando. Jesus nos iluminou, e essa iluminação ela nos traz clareza, e a luz, como eu falei lá no começo, nos traz também conforto, no sentido de que ela também nos aquece. Esse é um dos elementos-chave da luz. Quando nós falamos a respeito do fogo, quando nós falamos a respeito da iluminação de uma forma geral, ela traz a iluminação, a clareza, mas também o conforto, trazido por meio do calor. Então nós não andamos mais tateando no escuro, mas nós agora vemos claramente, percebemos claramente. E vendo claramente, nós devemos ter cada vez mais o desejo de continuar andando, continuar caminhando, continuar conhecendo e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Lá na carta aos Hebreus, nos é dito ali pelo escritor que nós precisamos continuar crescendo, porque ficar estagnado espiritualmente nos leva a uma condição que pode nos levar à apostasia. É só ler lá os primeiros 6 capítulos da Epístola aos Hebreus que você vai compreender isso que eu estou dizendo. Nós precisamos caminhar, por quê? Porque agora nós fomos iluminados. Nós não estamos mais tateando no escuro, mas agora nós podemos ver, temos clareza. E se nós enxergamos, se nós vemos para onde nós estamos indo, que nós possamos caminhar com mais confiança ainda por aquele que nos chamou, por aquele que nos amou e deu a sua vida para... Bom, concluindo, eu gostaria de fazer a leitura de mais 2 textos aqui, na verdade, ainda no Evangelho de João. O Evangelho de João, na verdade, começa dizendo de fato quem é o Senhor Jesus, né?
e diz o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós cremos em Jesus e nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. E quantas coisas Ele faz. E quantas coisas Ele faz que nós não sabemos. Quantos livramentos Ele nos dá que nós nem percebemos. Mas muitas coisas nós temos a condição de perceber, né, dos benefícios dele. Mas nós vamos também ser gratos a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa. O tabernáculo possuía 2 altares, o altar do holocausto e o altar do incenso. O altar do holocausto é onde eram sacrificados os animais, representando o sacrifício e a morte de Cristo, a obra de Cristo. O altar do incenso representa a adoração e louvor. O altar do holocausto representa aquilo que Jesus fez. O altar do incenso representa quem Jesus é. E é interessante que o altar do holocausto está próximo à porta de entrada do tabernáculo. Agora, o altar do incenso, ele está posto diante do véu que separava o santo do santíssimo. Para que nós entremos no santíssimo. E esse caminho já foi aberto. Antigamente, apenas o sumo sacerdote poderia entrar lá. Mas o véu foi rasgado e o caminho foi aberto para que nós entremos ali. Mas nós precisamos compreender não só aquilo que Jesus fez, mas quem de fato Jesus é, dessa forma que João apresenta. Por isso que ele vai falar no capítulo 8, verso 32 e verso 36 o seguinte: serão a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36, se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Queridos, então, o estudo que eu gostaria de passar é esse. Nós precisamos enxergar, de fato, quem Jesus é nas nossas vidas. Faça essa pergunta para você mesmo. Quem é Jesus para mim? É o meu Senhor? É o meu Salvador? É aquele que deu a sua vida por mim? Ele é a minha água? É o meu pão? É a luz que me ilumina? É aquilo que me sustenta? É a própria vida que está em mim? Aquele que garante que nós teremos a vida eterna? É o meu Redentor? Que nós possamos dizer realmente de coração aquilo que a palavra de Deus diz: eu sei em quem tenho crido, e ainda mais, eu sei que o meu Redentor vive. Se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas e podemos ter a convicção de que Deus está em nós pelo testemunho do Espírito Santo. Porque é o testemunho do Espírito Santo, ele testifica em nós que somos de fato filhos de Deus. Que Deus abençoe ricamente o seu domingo, que essa palavra possa fazer eco no seu coração e que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Deus. Compreender não só aquilo que Jesus fez, mas quem de fato Ele é nas nossas vidas. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele por meio do qual nos é garantida a vida eterna diante de Deus e para todo o sempre. Eu queria fazer uma oração que nós encerrássemos. Senhor, louvado seja o Teu nome mais uma vez. Paizinho, abençoa a cada um que está ouvindo a mensagem, que penetre realmente no coração, que o Teu Santo Espírito possa operar poderosamente e trabalhar, Senhor, em cada vida. Peço também, ó Deus, que o Senhor livre de todos os males, proteja cada um, as famílias representadas, tudo isso que está acontecendo, mas que sejam dados nesse momento, que possam ter a convicção de que o Senhor continua sendo o mesmo Deus. O Jesus é o mesmo hoje, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. E por isso nós cremos, ó Pai, que assim como o Senhor operou no passado, o Senhor opera hoje nas nossas vidas também. Abençoa cada um, em nome do Senhor Jesus, e que seja para a glória do Teu santo nome. Que Deus abençoe.